Olá, meninas, tudo bem? Que bom estarmos juntos de novo, né? A gente tem tido algumas dificuldades, mas não desistimos não, tá? Para quem está nos acompanhando, obrigada porque vocês estiveram com a gente essa semana. Foi uma reunião boa, eu tive dificuldades, mas para entrar, tudo é novo, né? Mas estamos nos adaptando. Tem sido muito bom trocar ideias com vocês, estarem juntas, conhecendo vocês um pouco mais, mas hoje a gente vai falar num assunto um pouco mais complexo, mas é o que a Bíblia nos apresenta, né? Vamos nos tentando ajudar umas às outras. Então, o assunto hoje é sobre emoção. Eu não sou psicóloga, não tenho grande preparo, mas sou conselheira e tenho me preparado durante a minha vida, e nesse momento o que a gente vai fazer? Vamos olhar para a Bíblia. Mais tarde, talvez a gente tenha um tempo com uma de nossas psicólogas, ouvindo o que cabe a nós, né, na área de emoção. Mas vamos lá, vamos apresentar, então, o que nós vamos falar hoje, e a gente vai conversando. Sentimentos feridos. Quem de nós não teve, durante a nossa vida, né, os nossos sentimentos machucados de alguma maneira, né? A gente vai ver, a gente vai ver o que é que a Bíblia nos fala. Voltando aqui isso. Voltando para o lado. Como é que acontece, né? Quando alguém nos diz ou age algo que nos machucou, às vezes a desculpa é: meu pai bebia e negligenciava a nossa família, nos abandonou por causa da bebida. Minha amiga me desprezou, não ouvindo a minha sugestão. São questões que a gente levanta durante a nossa vida, né? Eu jamais a trataria como você me tratou. Nós achamos que só nós é que sabemos tratar e conviver com as pessoas certinho, né? Às vezes, excesso de sensibilidade faz com que a gente se machuque por pequenas coisas. Meu esposo me deixou por outra mulher. Deve doer muito, eu nunca passei por isso, mas deve doer. Mas existe um momento onde a gente tem que ultrapassar essa dor. Os líderes da igreja não gostaram da minha sugestão. Já aconteceu isso contigo? Comigo já sim. Então, minhas amigas não me convidaram para ir ao café. Sabe aquela vez que você vê assim, que todo mundo saiu e esqueceram de ti? Ou aquelas mais allegadas, como eu não fiquei sabendo? E aí, então, vai, né? Qual é o propósito, então, desse estudo? O que são os sentimentos feridos? Né? O que causa? O que a Bíblia ensina a esse respeito? A gente vai seguir essa linha aqui, tá bom? Eu espero que vocês me acompanhem aqui. A gente já viu reações de pessoas com sentimentos feridos, né? Então, vamos em frente. O dicionário Webers diz assim, ó, dor emocional é aflição ou angústia mental. Não sei se você já teve esse sintoma, né? É uma aflição que incomoda, né? A dor emocional e sentimentos negativos sobre si mesmo e os outros, causados intencionalmente ou não,
veja bem, intencionalmente ou não, por ações, palavras e atitude de outros. De novo a nossa tela que fugiu, né? Pronto. Quais são as consequências? Não conseguir dormir? Ah, pode ser, né? A gente fica remoendo e fica preparando um pano de uma atitude de revide, dor de sentimentos feridos, mesmo depois de 50 anos. É verdade, né? Muitas vezes o tempo passa e aquela mágoa está lá dentro, no fundo do nosso coração, e a pessoa passa a vida se carregando tudo isso e se amargurando e atrapalhando a sua vida. Incapacitar, desestabilizar emocionalmente. A pessoa sai fora do seu eixo, né? Ela não consegue conviver com tudo que a vida lhe mostra e ela se desestabiliza, né? Sentimentos incômodos em público, sim, em público. Uma pessoa, quando tem mágoa por pessoas, então, às vezes, ela acha que qualquer pessoa daquele ambiente pode estar falando com ela se incomoda, ela se sente como se fosse um peixe fora d'água. Relacionamentos frágeis. Como é bom quando a gente tem relacionamentos profundos, relacionamentos confiáveis, mas nem sempre é assim, né? Então, a pessoa que carrega essas dores, ela tem relacionamentos frágeis. Por quê? Porque ela não confia, ela não abre a sua vida, ela não compartilha pedidos de oração, ela é frágil, né? Assim mesmo como diz. Vejam esse desenho aqui. Eu vou pular, depois eu vou mostrar no final, tá? A Bíblia nos mostra situações de pessoas feridas física e outras com danos emocionais pela indignação do próprio Deus. Você já viu isso? Sabe o que eu queria mostrar para vocês? Queria que vocês imaginassem sementes sendo semeadas, grãos sendo semeadas e nascendo uma árvore, pode ser até frondosa, mas ela não frutifica, ela não dá flor. Quando nós semeamos em nosso coração mágoa, desconfiança, nós podemos até aparentemente ou externamente sermos uma árvore, vamos pensar assim, eu gosto muito de relacionar a natureza com a nossa própria formação, aquilo que Deus nos forma. Tanto é que a Bíblia fala diversas vezes sobre a natureza, sobre rios, sobre árvores, sobre flores. Então, aqui, esse texto que nós vamos ver agora fala que Deus se indignou. Olha o que diz: os mortos cairão no meio de vocês, para que saibais que eu sou o Senhor. Mas deixarei um resto, porquanto alguns de vós escapareis da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas terras. Então se lembrarão de mim os que dentre vós escaparem entre as nações para onde foram levados em cativeiro. Pois me quebrantarei por causa do seu coração dissoluto. Quem se desviou de mim? E por causa dos seus olhos que se prostituíram após os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações. Quem diz isso? É o próprio Deus, através dos profetas, através do profeta Ezequiel. Deus estava tão indignado que ele disse: gente, eu estou cansado de vocês, olha o que vai acontecer. Então, a Bíblia é bem clara quando nos fala sobre indignação. E lá em Romanos 14, 15 diz:
Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que come, aquele por quem Cristo morreu. Veja bem, aqui entra a intenção ou não, de magoar ou não meu irmão. É interessante que a Bíblia tem recomendação sobre tantas coisas e tantos detalhes. Aqui está dizendo que se você sabe que comer certas coisas escandaliza teu irmão, não coma. Deixa para comer sozinha. Deixa para tomar um vinhozinho, se você gosta, separado. Deixa para você comer carne no dia que você não está à frente daquela pessoa, para que ela não se escandalize. São pequenas coisas que podem machucar o outro. E também em Romanos 15, 1 e 2 diz, ora, nós que somos fortes na fé, temos que suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Vocês percebem que a Bíblia orienta a gente tanto para cuidar do outro, como para observar o nível de maturidade espiritual do outro. Então, nisso tudo reside o amor que Jesus teve por nós. Assim também nós temos que ter pelo outro. Machucar o outro é ferir o próprio Deus. Difamação, xingamentos, comentários, ações maliciosas, ameaças cruéis, né? Em alguns momentos em que se sai do sério e que se diz aquilo que não deveria ser falado. Palavras são palavras, elas entram em nossas emoções, entram no nosso interior, e quando elas são cruéis é pior ainda, né? Superando o sofrimento causados intencionalmente, ou seja, quando alguém nos feriu com intenção, como é que nós vamos agir? Primeira coisa, mostre amor a Deus e a pessoa que está pecando contra você. Um texto que a gente conhece tão bem, né? Mas vamos aqui estar lembrando. Mateus 22, 36 a 39, resumindo um pouquinho, depois você pode examinar o texto um pouco mais detalhado. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, como é que nós vamos superar sofrimentos, as nossas emoções que estão machucadas por alguém que fez isso intencionalmente? Então, primeiro mostrando amor a Deus e a pessoa que está pecando contra você. Não permanecer na dor. Mostramos amor a Deus, obedecendo a sua palavra, e mostrando amor pela outra pessoa, como? Sendo bondosa, é difícil, mas é possível. Paciente, e não repetindo vez por vez, quer dizer, seguidamente o que ela fez, mas sim mostrando o amor que Deus daria para ela. Às vezes é preciso falar, às vezes é preciso calar, mas antes de tudo, a gente precisa sair dessa dor e mostrar o amor que Deus faria por nós, né? A segunda coisa, agradeça a Deus pela aprovação. Mas como você vai dizer isso? Eu vou fazer isso, agradecer a Deus por tudo isso que eu estou passando? A difamação é uma coisa que nos machuca muito, principalmente quando nós percebemos que a pessoa fez intencionalmente para nos derrubar, para nos machucar, com motivos ou não, é exatamente isso. O livro que a gente está seguindo, a Martha Peace diz, mesmo que
Mesmo que você não está gostando, agradeça a Deus por essa aprovação. Deus sempre tem um propósito. E em Efésios 5:20 diz, dando sempre graças a Deus por tudo a nosso Deus e Pai, até pela aprovação. Olhar a vida da perspectiva de Deus. Como? Como é que Deus me vê? Por que Deus me criou? Quando eu entendo que Deus me criou para mim ajudar, para frutificar na vida do outro, assim eu devo também fazer com relação ao outro, mesmo quando outros pecam e nos ferem. E você sabe de outra coisa? Deus permite que provações aconteçam na nossa vida porque Ele tem um propósito. Vença o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12:21. Você não tem que sentir vontade de fazer isso. Bom, essa é a parte mais difícil, né, meninas? A gente não tem que esperar a vontade de perdoar, vontade de ir em direção à pessoa, de resolver a questão. Nós temos que ir porque são mandamentos bíblicos. E sabe, sempre atrás do mandamento bíblico vem uma promessa: vai que eu vou contigo. Resolva, ajude aquela pessoa, tente ficar tranquila com relação a essas questões. Não espere a vontade de fazê-lo. A outra pessoa pode não merecer, mas nós temos que continuar nesse caminho. Nós temos que nos esforçar. A coisa mais fácil que tem é passar por cima de questões no nosso relacionamento. Aí nós vamos construindo um muro para nos proteger de todas as pessoas que vão chegando. Eu não vou permitir que essa pessoa chegue muito, porque ela pode me machucar, como fulana fez, como o ciclano fez, mas não é bem assim, né? Tome atitude com justiça. Vá e fala com essa pessoa: fulana, vamos sentar aqui para conversar. Eu não quero brigar contigo, mas eu queria que você soubesse que aquilo que você fez, aquilo que você disse, me machucou. Eu me senti tremendamente injustiçada, eu me senti humilhada diante de outras pessoas, porque foi em público, ou seja, qual for o caso. Às vezes somos nós as primeiras a tomar atitude. Abençoe em vez de vingar-se. Essa é a coisa mais difícil, né? Lá em 1 Pedro 3:9 diz: não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Esse versículo, se a gente parasse para observar cada uma das coisas que ele diz, nós poderíamos passar aqui horas estudando. Diz: não pague mal por mal, injúria por injúria. Antes, bendiga, abençoe, pois para isso mesmo fosse chamado. Nós somos chamados com um grande propósito de abençoar as pessoas e não de revidar, a fim de receber bênção por herança. Outra questão: ore por aqueles que a caluniam. Bendizei aos que o bendizem, orai pelos que vos caluniam. São orientações do próprio Jesus lá em Lucas 6:28. Outra questão: fale a verdade em amor. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas vamos reforçar com versículos bíblicos. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. A palavra seguir quer dizer, vamos tocar a vida em frente, vamos andar, não vamos parar, para que cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. O que acontece? Por detrás desse versículo tem aqui uma grande verdade, que se nós não praticarmos a verdade, nós não vamos crescer na nossa vida espiritual em especial.
na nossa vida emocional, na nossa vida, nós não vamos ter uma vida equilibrada. Então, se nós não praticarmos a verdade com amor, lembre-se que mesmo que você não tenha vontade, pratique o perdão, pratique o amor. Nós estamos falando aqui coisas bem básicas, não é, gente? Nós já ouvimos muitas vezes isso tudo. Falar a verdade em amor envolve não só dizer a verdade, mas também usar um tom de voz benigno. Ou seja, eu não vou sair gritando por aí, contando para as pessoas, mas sim, eu vou procurar aquela pessoa que me machucou para dizer para ela com todo o esforço que Jesus faria, né? Um tom de voz que não machuque mais ainda aquela pessoa, ou seja, que convença ela do seu erro. 7, confronte amorosamente a pessoa que está pecando contra você. Aqui está meio que repetido, mas vamos ver o que diz esse versículo. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Guarda-te para que não seja tentado. Gálatas 6:1. Aqui tem uma atitude de maturidade espiritual. Queria dizer para vocês uma coisa, tem me chamado a atenção, nós estamos aqui falando com mulheres, né? A futilidade que esse mundo tem nos levado. Nós podemos caminhar para um caminho que nos leve cada vez mais perto da maturidade espiritual ou não, só nos detendo em pequenas coisas, em ouvir dizer, você ouviu, você sabe de alguma coisa, procurando fazer com que não existam relações profundas, mas sim banalidades. Então, eu acho que tem que ser esse o nosso maior alvo, de alcançarmos a maturidade espiritual. Não alcançaremos totalmente aqui, mas é possível quando nós caminhamos em direção a viver uma vida com objetivos na nossa vida espiritual. Um desejo sincero de restauração de relacionamento. Nós vamos ver daí mais para frente. Eu queria que você parasse para pensar, como é que tem sido os teus relacionamentos? Você pode caminhar, andar no teu trabalho, no meio da tua família, no teu estudo, no meio que você vive, com tranquilidade, ou você percebe que algumas coisas não estão bem? Se necessário, envolva testemunhas. E teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Então, aqui, se preciso, chame mais alguém. A receita que nós já conhecemos e que às vezes a gente esquece e a gente deixa que os problemas vão ficando grandes, que os muros vão se construindo ao nosso redor e coisas acontecem que saem fora do nosso controle. Não exagere nem minimize a questão, colocando um ponto final na questão. São 2 questões. Não exagere nem minimize a questão. Fale exatamente aquilo que aconteceu. Não aumente nem diminua. Para quê? Para colocar um ponto final nessa questão. Eu não sei se você tem observado, mas uma pessoa com as emoções doentes, ela tem um perfil cansado sempre. Não é por problema de doença, mas não é uma pessoa que transmite paz. Não é uma pessoa que está aberta a relacionamentos. Então, a Bíblia até nos fala, Provérbios fala, né, de que quando a gente guarda, a nossa aparência demonstra, né, superando sentimentos que não são causados intencionalmente. Gente, eu tenho aprendido uma coisa, não leve
tudo tão a sério. Eu acho que nós precisamos aprender a levar as coisas, vamos dizer assim, não tão ao pé da letra. Às vezes, alguém solta alguma coisa perto de nós e a gente já pode pensar, isso foi para me atingir, isso foi para me machucar. Não leve isso tão a sério. Às vezes, a pessoa não está bem naquele momento, ou nós não estamos bem. Pense e respire antes de concluir. Pare para pensar. Nossa, por que será que foi falado aquilo? Por que será que essa pessoa veio perto de mim para dizer isso? Pare e pense. Em vez de ficarmos ofendidas e magoadas, devemos aprender a dar aos outros o benefício da dúvida. Olha só que interessante. Eu me lembro de uma pessoa que se tornou inimiga do meu marido há anos atrás, porque disse que um dia ela passou por ele, né, pelo Paulo, e não o cumprimentou. Então, são pequenas coisas, assim, de pessoas hipersensíveis. Não precisa ser assim, né? Vamos caminhar em frente. Às vezes a pessoa não viu mesmo, ela estava concentrada em outra coisa. Não julgue a motivação dos outros, não seja hipersensível, sempre pronta para se amargar, vamos dizer assim, né? Eu tenho aqui um desenho para vocês, eu quero ver se eu consigo passar. Vamos ver. Já foi. Percebam bem aqui o que eu falei no início para vocês. Nós podemos estar plantando palavras vergonhosas, atitudes amargas, desafetos, né? E pode até dar uma árvore frondosa, mas o que ela vai dar? Ela não vai dar fruta, ela pode até crescer, né? Mas sabe, eu me lembro, tem uma praga que pega nas árvores, que ela vai secando a árvore por dentro. É uma coisa que gruda e vai criando uma casca. E por dentro vai matando, vai matando, vai matando. Então, eu fico me lembrando dessa cena de uma árvore morrendo. Olha aqui, para nós concluirmos, o que diz? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Gente, aqui tem uma grande receita de vida integral, sadia. Nada, não vou fazer nada para mim exclusivamente. Claro que tem coisas que eu tenho que fazer para mim, por mim, porque eu tenho responsabilidade diante de Deus e diante dos outros que vivem comigo, mas mas por humildade, considerando cada um os outros superiores as outras pessoas são importantes, é isso que eu quero dizer, é isso que esse versículo de Filipenses está querendo dizer. E Hebreus 12, que eu quero encerrar, diz assim: procure viver em paz com todos e busque a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuide para que ninguém fique afastado da glória de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Aí aqui eu montei aquele desenho que eu acabei de mostrar para vocês. Procure viver em paz. Se você separar esse versículo em frases, você vai ver que cada uma delas tem orientações bem claras. Viva em paz com os outros, busque a santidade, porque não dá para viver, não dá para ver o Senhor na nossa vida. E, consequentemente, cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote na vida de outro por tua causa, né? Que você não seja aquela pessoa que esteja contaminando relacionamentos e que
esteja atrapalhando a vida de outros. O que eu quero que vocês perguntem, que vocês pensem essa semana? Eu sei que são questões bem pessoais. Avalie as suas emoções. Como é que você avalia? Que você tem questões pendentes e talvez você tenha que resolver isso, você talvez tenha que fazer um plano de ação, do qual a gente acabou de ver, um plano de ação bíblico, né? Porque a palavra é bem clara. Você está planejando se vingar de alguém nesse momento? Você não está dormindo direito porque você deita e você, eu vou dizer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou mandar dizer aquilo, eu vou mandar uma mensagem. Gente, o telefone hoje e os contatos, eles podem ser uma bênção, como eles podem ser tremendamente pecaminosos, né? Quando as pessoas jogam questões para atingir outros, né? Quer dizer, via aérea. Ou está tudo bem, desculpe a falta de pontuação aí, né? Eu quero que você pense nessas questões, quem sabe na próxima vez, que não é nessa semana, mas na outra segunda-feira, nós vamos estar conversando de novo, aquele nosso papo gostoso, né? E a segunda questão que eu quero que você avalie, de 1 a 10, como é que está a sua atitude de maturidade? Eu quero dizer maturidade espiritual, maturidade emocional. Se você está abaixo de 5, diria busque ajuda logo. Se você está acima de 5, se você tem questões com relação à questão anterior, né, as perguntas anteriores, que você também vá em busca de ajuda, ou que você procure as pessoas que estão precisando de uma palavra sua. Se você está lá pelo 9, 10, que bom, né? Mas nós temos que cuidar para que tudo vá bem, para que nós possamos crescer emocionalmente, crescer em maturidade espiritual, crescer nos nossos relacionamentos. Amém? Vamos terminar uma palavra de oração, para que a gente possa estar encerrando e agradecendo ao Senhor por esse tempo. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra, obrigada porque a tua palavra nos ensina a viver cada dia, a mostrarmos, Senhor, o nosso relacionamento de tal maneira, a vivermos de tal maneira, Senhor, que nós possamos te agradar. Nos ajude a nos autoexaminar, a olharmos para dentro de nós mesmos e verificarmos o que o Senhor quer que nós façamos, Senhor, nesse momento da nossa vida. Cura as nossas emoções. Nos ajude, Senhor, a termos atitudes positivas, Senhor, de encontro à tua vontade. É isso que eu te peço, te agradeço, Senhor, no teu nome. Amém.